Hoje, a gente vai mergulhar fundo no livro A Espécie que Sabe, da Viviane Mosé, para tentar entender uma coisa que, olha, parece que está pegando todo mundo. A gente vai fazer uma viagem de milhões de anos na história humana para responder uma única pergunta. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? É um sentimento de cansaço geral, não só do planeta, mas um esgotamento nosso do ser humano. E a grande provocação do livro da Viviane Mosé é a seguinte: e se a raiz desse cansaço todo estiver na própria forma como a gente aprendeu a pensar? Bom, vamos investigar isso juntos. Então, vamos começar por aí. O esgotamento que parece definir a nossa época. A autora diz que nós somos herdeiros de promessas gigantescas, sabe? De um futuro perfeito, tudo organizadinho pela ciência. Só que esses grandes projetos, bom, eles não deram muito certo. E hoje a gente está aqui meio que vivendo no meio dos escombros desse sonho. E aqui está o pulo do gato, a tese central do livro. A crise que a gente vive não seria só social ou ambiental, mas uma crise do nosso próprio pensamento. A cultura que a gente construiu, principalmente aqui no Ocidente, teria se tornado uma cultura que joga contra a vida, em vez de jogar a favor dela. Para entender como é que a gente chegou nesse ponto, a gente precisa voltar, mas voltar muito. Vamos lá para o comecinho, para o momento em que a consciência humana começou a se organizar de fato. O ponto de partida da nossa jornada como a tal espécie que sabe. Olha só que interessante. Tudo começa, na verdade, com a morte. Há mais ou menos 100 mil anos, quando o ser humano começou a enterrar seus mortos, alguma coisa virou uma chave. A morte deixou de ser só um perigo, um instinto, e virou uma certeza, um destino final. Esse foi o primeiro grande limite que a nossa consciência entendeu. E o mais maluco é que foi justamente essa consciência do fim que criou o nosso primeiro e maior valor: a vida. A Viviane Mosé usa essa metáfora que é linda. O pensamento não é uma coisa fora do corpo, sabe? É como se fosse uma ação do próprio corpo. É o momento em que o corpo meio que se dobra sobre si mesmo, e aí a gente consegue se ver de fora, se perceber vivendo. E essa autoconsciência é a fonte de muito sofrimento, claro, mas também é a fonte da nossa grandeza. E essa citação do Pascal que está no livro fecha essa ideia de um jeito brilhante. O universo pode ser imenso, pode até nos esmagar. Mas essa nossa capacidade de saber que a gente vai morrer, de pensar sobre o nosso próprio fim, é isso que nos torna únicos. É aí que mora a nossa dignidade. Bom, a partir desse despertar da consciência, o pensamento ocidental se viu numa encruzilhada daquelas. Surgiram duas maneiras bem diferentes de organizar o mundo, de entender a vida. E a escolha que a gente fez lá atrás moldou a nossa civilização até o dia de hoje. E aqui está o ponto central. De um lado, a gente tinha o caminho da arte, do mito grego. Eles não estavam procurando uma verdade única, com V maiúsculo. Eles usavam a ficção, as histórias, para organizar a sociedade e para conseguir abraçar as contradições da vida. Já do outro lado, veio o caminho da filosofia, da razão. E esses sim buscavam a verdade única, imutável, usando a lógica para tentar dominar o caos. E para entender bem esse caminho artístico, a gente precisa pegar emprestado dois conceitos do Nietzsche. Os gregos antigos viam a vida como uma eterna tensão entre duas forças: a força apolínea, que é essa busca pela ordem, pela beleza, pela forma, e a força dionisíaca, que é o caos, a natureza selvagem, a embriaguez, a perda do controle. A grande sacada da arte grega não era escolher uma ou outra, mas colocar as duas para conversar. A tragédia grega, por exemplo, é a prova disso. Ela não tentava esconder a dor ou prometer uma felicidade que apaga o sofrimento. Pelo contrário, ela colocava o sofrimento lá no palco, na frente de todo mundo, e dizia: isso também faz parte da vida. E ao fazer isso, transformava essa experiência em arte, em potência. Mas a nossa cultura ocidental, em grande parte, escolheu outro caminho. Um caminho que separou a vida do pensamento, o corpo do conceito. A razão virou a grande ferramenta para dominar a natureza, para tentar substituir a bagunça da vida por uma verdade única, estável e supostamente segura. Ok, mas e daí? Como é que essa escolha lá de trás nos trouxe para essa exaustão de hoje? Qual foi o preço que a gente pagou por essa busca de uma certeza absoluta? Segundo Nietzsche e a Viviane Mosé, o resultado foi uma cultura que declarou guerra contra a própria vida. Em vez de se aliar com a natureza, a gente tentou dominar. Em vez de aceitar nossos impulsos, a gente tentou negar. A gente criou uma civilização inteira baseada na negação de uma parte de nós mesmos. E o mecanismo psicológico disso é muito poderoso. Pensa só, os nossos instintos vitais, reprimidos pela razão, pela moral, eles não somem, eles se voltam contra nós mesmos.
A raiva, a vontade de perseguir, a crueldade, tudo isso vai para dentro e cria o que o Nietzsche chamou de má consciência. É daí que vem a nossa angústia, a nossa culpa. E essa frase da autora resume nosso dilema de forma perfeita. A gente herdou, sim, as conquistas incríveis da razão moderna, mas a gente também herdou a doença dela, uma exaustão que vem dessa guerra interna, de uma vida que está o tempo todo brigando consigo mesma. Então, beleza, existe uma saída? O livro aponta que sim, mas não se trata de abandonar o pensamento. A ideia é reinventá-lo, é criar uma nova relação com a vida, uma cultura que afirme em vez de negar. A proposta, então, é buscar um pensamento que não se separe do corpo, que não fuja da dor, mas que use o sofrimento como um impulso. Um pensamento que encontre na arte, na criação, na dança, uma forma de fortalecer o ser humano para encarar a vida como ela é, com toda a sua dor e toda a sua alegria. No fundo, é uma escolha por afirmar a vida, em vez de tentar controlar ela com uma verdade única. E a gente termina com essa provocação do Nietzsche que ecoa no livro todo. Talvez o remédio para nossa exaustão não seja mais controle, mais razão ou mais verdade. Talvez seja mais arte. E a pergunta que fica no ar é: como é que a gente pode, hoje, criar uma cultura que dance com a complexidade da vida, em vez de ficar tentando prender ela numa caixinha?